Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém? Todos estão bem? Graças a Deus. Acho que eu já trago com um copo d'água para mim, por favor. Muito feliz de, mais uma vez, ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Estava me preparando para ir para a igreja e 3 horas da tarde, 3 e pouco, faltou água lá em casa. E aí minha esposa tinha inventado de tirar as tranças e estava com o cabelo daquele jeito. E eu fiquei pensando, como é que ia fazer para lavar esse cabelo dela. Em tempo dela vir para o culto, E eu fui lá atrás para ver o que tinha acontecido. O rapaz tinha fechado a torneira para solucionar um problema na casa dele. Por isso a falta d'água, mas rapidamente voltou. E aí eu falei para ele tomar banho que eu ia repassar a pregação para ver se estava tudo certo, E quando ela estava tomando banho, eu estava estudando. Quando ela saiu, aí eu falei, agora eu estou pronto. E ela falou assim, você já nasceu pronto. E realmente é verdade, já nasci pronto para falar de Jesus Cristo, das boas novas. E o que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha casa. E é isso. E eu estou muito feliz nessa noite. E nessa noite eu gostaria de tratar com os irmãos no texto de Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo é o 12. Somente um versículo iremos ler. Amém? Diz o seguinte: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vou ler de novo. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de João ele foi escrito no ano 90 da era cristã. Ele foi escrito a partir da cidade de Éfeso. Antes do apóstolo João ele ser mandado até a ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. E ele escreveu esse Evangelho de João com 2 propósitos. E o primeiro dele, principal, foi defender a fé. Havia naquela época do apóstolo João, no final do século, no final do primeiro século da era cristã, uma seita chamada gnosticismo, que influenciava nos pensamentos religiosos da época, E os gnósticos, eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Eles falavam que Jesus Cristo era apenas um homem e não era Deus. E o Evangelho de João então foi escrito. João escreveu o Evangelho para defender a fé e para reafirmar que Jesus Cristo era Deus. E ele começa o Evangelho dizendo, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele diz que o Verbo, então, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória e a sua majestade. Está lá em João 14. E então, se você parar para estudar sobre o Evangelho de João, você vai descobrir com claridade que o propósito de João era revelar a divindade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria que vocês fossem comigo lá no Evangelho de João, no mesmo João, o capítulo 20, e vamos ler 2 versículos, o capítulo 30 e 31. João 20, 30 e 31. Diz assim: verdadeiramente, Jesus Cristo realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, entanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, presta
presta atenção nisso aqui. Se o primeiro propósito de João foi defender a divindade de Cristo, foi defender a humanidade de Cristo, o propósito principal de João a escrever o Evangelho é que eu e você, é que nós conheçamos a Cristo. E que creiamos que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Para que assim nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós possamos ter então vida, salvação eterna. E então o propósito fundamental, o principal ao lermos esse Evangelho é entender que o Espírito Santo quer nos revelar quem é a pessoa de Jesus Cristo e o que Cristo fez por mim e por vocês. E é tão interessante porque João no capítulo 30, ele é bastante claro, né, ao afirmar que Jesus Cristo ele fez muitos outros sinais e que não estão escritos neste livro. E é então que João ele seleciona 7 sinais que ele diz que esses 7 sinais era para que eu e para que você, para que nós creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então ele começa a falar desse sinal, esses sinais que Jesus realizou. E o primeiro é o milagre. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. E João ele está nos dizendo para mim e para você que Jesus Cristo ele é o Senhor da qualidade. Ele transforma água em vinho. Segundo dele é a cura do filho de um centurião. Jesus vai e cura o filho do centurião à distância. E ele manda dizendo: vai que o teu filho está curado. E ali João está tentando mostrar para mim e para você que Jesus Cristo, ele não é tão somente o Senhor da qualidade, mas também é o Senhor da distância, o Senhor do espaço, e que não existe espaço nenhum no globo da terra que a sua glória e a sua majestade não esteja presente. Terceiro milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está mostrando, através daquele milagre, que ele não é somente o Senhor da qualidade e o Senhor da distância, mas ele também é o Senhor da quantidade. Ele multiplica. Quarto milagre, ele também vai curar lá no capítulo 5, a cura de um paralítico que estava há 32 anos sofrendo ali. E ele vai nos mostrar para mim e para você, que Jesus Cristo também é o Senhor do tempo e o Senhor da história. Tudo está debaixo do controle e da autoridade dele. Quarto milagre, Jesus anda sobre o mar. Andar sobre o mar. E para mostrar para mim e para você que ele também é o Senhor da natureza. Ele está acima da lei da física. Toda tempestade, toda assolação tem que se dobrar diante de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da natureza. Sexto, a cura do cego de nascença. Está lá em João, capítulo 9, do 1 ao 41. E ele está mostrando para mim e para você que ele também é o Senhor do sofrimento humano. Que ele veio para que, de uma forma definitiva, enxugar do meu e dos teus olhos todas as lágrimas. E tirar do nosso coração toda tristeza e toda dor. E o último e o sétimo milagre é no capítulo 11. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro. E ele está nos mostrando que ele não é somente o Senhor da qualidade, ele não é tão somente o Senhor da distância, muito menos tão somente o Senhor da qualidade. Ele não é somente o Senhor do tempo e não somente o Senhor da natureza, ou do sofrimento humano também, mas ele também é o Senhor da vida e da morte. Ele tem a chave da vida e da morte em suas mãos. Mas o que mais me chama a atenção no Evangelho de João são as afirmações em que Jesus Cristo ele vai falar acerca da sua pessoa, da sua própria pessoa. E ele vai citar também 7 afirmações sobre de quem era a pessoa dele, Jesus Cristo. E ele começa se apresentando, né? E ele começa dizendo assim: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que tiver fome, aquele que tiver sede, aquele que comer de mim terá satisfação plena em sua alma. Então Jesus ele começa, né? É somente Jesus que pode satisfazer as necessidades mais profundas e mais angustiantes da nossa alma.
Mas Jesus, ele diz, ele não é tão somente o pão da vida, ele é a luz do mundo. Ele é a porta, o bom pastor, ele é a ressurreição e ele também é a vida. Ele é a videira verdadeira. Mas eu quero nessa noite tão somente focar com vocês apenas nesse versículo a qual nós lemos aqui. E tirar alguns ensinos deles, né? Presta atenção, que o Evangelho de João, ele é o Evangelho das festas, onde o calendário judaico, ele é mostrado, né? E Jesus Cristo, ele participava das festas judaicas. E aqui estava acontecendo a festa do tabernáculo. E no último dia dessa festa, era acesa os 4 candelabros. Esses 4 candelabros eram acesos para iluminar o ambiente, né, o local que estava escuro. E não era qualquer iluminação que fazia essa iluminação. Iluminava de uma forma majestosa, todos podiam curtir a festa e continuar. E é exatamente nesse contexto dessa festa que Jesus ele vai falar o versículo a qual nós lemos, de João 8. E ele vai falar assim: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Então, é nesse versículo que eu gostaria de focar com vocês nessa noite, tirar dele 4 lições que esse versículo tem nos ensinar. E a primeira lição é que Jesus Cristo, ele é Deus. Aleluia. Quando Jesus ele usa essa expressão, eu sou, no grego significa em mim. Eu sou, o verbo, eu sou. Ele está usando essa expressão que aparece lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, quando ele está juntamente com Moisés, e Moisés pergunta a ele: como que eu vou me apresentar ao povo? Como que eu vou até o rei, até Faraó? Como eu me apresentarei? E Deus diz a ele assim: vai lá e diz que o eu sou te mandou. O eu sou te enviou. Então, Jesus está dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o único Deus que existe. Eu sou o único Deus verdadeiro. Fora de mim não há salvação. Fora de mim não há redenção. Fora de mim não há providência. Fora de mim não há nada que possa satisfazer a alma de vocês. Eu sou Deus. Jesus está afirmando. Então Jesus declara aí, no capítulo 8 e 58, ele fala assim, respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, presta atenção. Quando você vai lá no capítulo 1 do Evangelho de João, você lê o primeiro versículo. Ele é o verbo. A palavra verbo, ela significa logos, palavra. Jesus é o verbo de Deus que nos revela a mente e a pessoa de Deus. E ele diz: no princípio era o verbo. Isso significa que antes mesmo do mundo ser criado, ele já existia. Ele é pré-existente, ele é eterno. Ele não é uma extensão da criação. Ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Continuando, o verbo estava com Deus. Significa então que há 3 pessoas na Trindade, né? Significa que Deus ele não é apenas uma energia e que Jesus também não é apenas uma energia, mas é uma pessoa e é um ser que tem uma personalidade. Todos nós fomos criados seres, pessoas formados semelhança de Deus. Ele é Deus. Capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Albert Einstein certa vez perguntado, né? Certa vez alguém perguntou a ele: Albert Einstein, qual a classificação de luz? E Albert Einstein, inspirado, respondeu: luz
é a sombra de Deus. Ele é a luz. E aqui você vai entender nessa noite porque Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou Deus. Jesus está usando essa metáfora da luz para dizer não somente que ele é Deus expresso na metáfora da luz, mas ele é também no sentido de que ele é a vida. Jesus é a vida. Jesus usa a metáfora da luz, eu sou a luz do mundo. A luz significa, em outras palavras, eu sou a vida para o mundo. Eu sou a vida para esse sistema humano que está morto em seus delitos e em seus pecados. Eu sou a luz. Jesus ele vai trazer, Jesus quando fala eu sou a luz, é porque ele veio para trazer a vida. E a vida em abundância. E a vida eterna, plena, e a vida em que ninguém pode tirar. E é tão maravilhoso isso, né? Porque Jesus Cristo, ele é vida para os mortos espirituais. Jesus é a verdade para os enganados, porque luz significa trazer verdade à tona. Jesus Cristo é luz, porque luz significa santidade, e ele é santidade pura. Deus, ele é luz. E se eu tenho comunhão com Deus, eu então ando na luz. Eu sou filho da luz e a luz é a minha vida. Luz é comunhão com Deus, né? E se eu sou a luz, então eu trago vida, orientação para os perdidos, alegria para os tristes, salvação para os pecadores. Jesus fala: eu sou a verdadeira luz. O mundo aqui, quando ele diz eu sou a luz do mundo, o mundo aqui está se referindo não ao universo, não está se referindo ao globo, mas está se referindo à sociedade que vive nesse globo sem Deus, que vive nas trevas, na sociedade que está no império das trevas, né? No império do diabo. A sociedade que está no cativo de Satanás. Aqueles que estão perdidos, sem saber para onde vão, sem saber de onde veio e sem saber o que estão fazendo aqui na terra. Então Jesus Cristo diz: eu sou a vida. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso. Veja comigo aí, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Veja como Paulo ele vai tratar isso de uma forma sublime, né? E porque quando eu e você nós cremos em Jesus, quando eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu começo a seguir Jesus à luz do mundo, algo extraordinário acontece na minha e na vida de quem segue a esse Deus. Veja o que Paulo vai dizer nessa noite para nós. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do Filho do seu amado. Deus, na sua soberania, ele revela-me Jesus como a luz do mundo. E quando ele nos revela isso, ele produz em nós uma operação de libertação. E então ele nos liberta. Essa figura aqui, ele nos liberta. Ela está tirando a mim e a você do domínio de Satanás, das algemas de Satanás e do cativeiro de Satanás. Veja que o império de Satanás é um império de trevas, é um império de tristeza, dor, decepção, depressão. É um império da falta de perspectividade, a gente não tem domínio sobre o que nós vamos fazer, tristeza, né? E a palavra de Deus vai nos falar que esse Deus, essa luz, ele nos resgatou dessas trevas, desse império do diabo.
E automaticamente ele nos traz ao reino da luz, ao reino de Cristo Jesus Cristo. E ele nos traz para esse reino de alegria. Aqueles que vivem na região da sombra da morte, brilhou-lhe o quê? A luz. Jesus Cristo brilhou sobre eles. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele traz vida para nós. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Cristo ele nos trouxe vida. Ele é a luz da salvação. Ele é a luz da alegria. Ele é a luz da direção que nos leva até a Deus. Ele é a luz que traz conforto às nossas almas. Mas há também 3 lições que eu gostaria de destacar com vocês, que está aqui no verso 8 do João, capítulo 8, 12. A parte B ela diz assim: João 8, 12. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo aqui ele se coloca não somente como Deus, como vida, mas ele aqui está se colocando como um guia para nos direcionar até Deus. Porque ao seguir essa luz, que é Cristo, implica-se em confiar em Jesus Cristo, em obedecer a Cristo. Tal como um barco no meio de um oceano, sem direção alguma, e lá na frente ele olha e vê aquela lâmpada, aquele farol, e vai seguindo até a direção dele. Jesus Cristo, ele é a nossa bússola até Deus. Ele que nos levará até Deus. E em Provérbios ele diz assim, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que seja dia perfeito. Deus ele é luz, meus irmãos. Mas nessa noite eu gostaria de terminar porque Jesus Cristo ele é Deus, ele é vida, ele é nosso guia. Mas ele termina dizendo assim: pelo contrário, aquele que segue a Jesus, não andará de maneira alguma nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque ao crermos em Jesus, ao crermos que Jesus Cristo ele é Deus, ele é a luz do mundo, nós não vivemos mais nas trevas, e sim vivemos na luz. Significa que ainda que estejamos neste mundo, passando por dificuldades, turbulentas, por algo que vem nos assolar a nossa mente, por mais que as tempestades elas se levantem de uma forma bravia sobre as nossas vidas, eu e você, nós temos a luz. E essa luz está dentro de mim, está dentro de você. Eu a possuo essa luz. Você possui essa luz e Ele nos possui. Então, devemos se assegurar em Jesus Cristo e confiar nele. Para terminar nessa noite, Jesus Cristo, Ele é a luz da vida. Luz para nós agora é uma nova natureza. Andávamos em trevas, agora andamos na luz. Eu tenho a Jesus, eu tenho a luz da vida. E é bastante interessante isso, né? Porque Jesus Cristo agora, porque através de Jesus Cristo agora nós somos filhos da luz. Através de Jesus Cristo fomos chamados por Ele das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Andamos através da palavra de Deus. A luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeceu no meu e no seu coração. A nossa vida agora é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E eu quero convidar você nessa noite, você que se encontra perdido, que se encontra
domínio das trevas, da ignorância espiritual. Você que algo que te impede de dar um passo nessa noite, você que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe nem o que está fazendo aqui nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite para crer em Jesus Cristo. Que você creia em Jesus Cristo nessa noite e tome a decisão de seguir a Jesus nessa noite. Porque hoje, essa noite, é noite de libertação, é noite de salvação. E Jesus está te fazendo esse convite nessa noite. Eu sou a luz do mundo. Aquele que andava nas trevas, agora andará na luz. Siga Jesus nessa noite. E eu gostaria de terminar. Foi bem rápido. Eu gostaria de terminar, mas eu gostaria de terminar com um versículo também. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Veja o que Paulo vai falar. Amém? Diz o seguinte: o Deus com D minúsculo, tá, gente? Deus, então não é Deus. O Deus dessa presente era, cegou o entendimento dos descrentes, a fim que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós mesmos como vosso servo por causa de Jesus. Veja que maravilhoso quando ele vai falar no versículo 6. Olha o que ele vai dizer. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Aleluia! Que nessa noite, assim como Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz no mundo, que nessa noite Jesus Cristo, Ele fala, haja luz nesse coração e haja luz nesse coração de trevas. Jesus, Ele está te convidando nessa noite para se aproximar mais dEle e deixar que Ele resplandeça no meu e no seu coração nessa noite, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.